Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Porém, como de praxe, sempre iniciamos com uma prece. Por isso, convido a todos, encarnados e desencarnados, a elevarmos os nossos pensamentos ao alto e que possamos todos nós mentalizarmos a doce figura do Divino Mestre Jesus. E a Ti, Senhor Jesus, agradecidos somos por mais essa feliz oportunidade de aqui podermos nos reunir em volta do Teu santo e divino nome. Ajuda-nos, amigo maior, no nosso propósito. Permite aos Teus mensageiros de amor nos envolver, nos inspirar, nos ajudar no entendimento e no aprendizado da Tua santa e doce doutrina, que iremos realizar através do estudo da manhã de hoje. E assim, Mestre amado, uma vez mais, te agradecendo por tudo, suplicamos o Teu consentimento para, em Teu nome, iniciarmos os nossos estudos da manhã de hoje. Que assim seja. E nós sempre iniciamos as nossas exposições com a mesma pergunta, a pergunta que não está no Livro dos Espíritos, que é justamente por que é importante estudarmos o Livro dos Espíritos. Já respondemos essa pergunta para nós mesmos? Já fizemos essa pergunta e já respondemos? É muito importante nós termos essa consciência, porque muitos entendem e acham, temos dito e repetido, que o Livro dos Espíritos é apenas mais um livro que compõe a codificação. E não é. Ele é simplesmente a base e o fundamento de toda a doutrina, de todo o arcabouço doutrinário. Sem conhecermos adequadamente, apropriadamente, as ideias que o codificador nos trouxe através desse livro, vamos ter como uma situação semelhante a querer subir uma escada pelo segundo ou pelo terceiro degrau. O entendimento e o conhecimento, que é a base da doutrina, sempre vai nos faltar. Por isso, tantas ideias, podemos dizer assim, desencontradas dentro do movimento espírita. Tantas ideias dissonantes, discordantes até, interpretações que precisam ser amadurecidas, compreendidas, justamente por faltar a base, que é o estudo do Livro dos Espíritos. Nós podemos dizer e insistimos que é fundamental estudar o Livro dos Espíritos para que nós tenhamos a oportunidade de perguntar, de questionar, de duvidar até. Não é porque estejamos aqui à frente da exposição que já dominamos toda a condição de entendimento da doutrina. Pelo contrário, nós estamos aprendendo justamente como qualquer um outro. Então é fundamental essa interação, essa troca de ideia, essa participação, que possamos eventualmente realizarmos entre nós. É fundamental compreendermos o Livro dos Espíritos para que nós tenhamos a ideia adequada a respeito da verdadeira natureza humana que nos traz a doutrina dos Espíritos a respeito de uma realidade que o homem ainda está construindo, que é conhecer-se a si mesmo. De onde veio, o que está fazendo aqui, para onde vai. De uma forma resumida, vamos tentar compreender também o sentido da vida, que são as ideias que nos propõem o estudo do Livro dos Espíritos. E, como dizemos sempre, poderíamos passar aqui a manhã toda só falando dos porquês, coisa que o faremos nas oportunidades das semanas seguintes que tivermos aqui de nos encontrarmos. Vamos dar início ao nosso estudo propriamente dito, que está programado da questão de número 191 a 194, que trata das transmigrações progressivas. Começando
pela pergunta 191. O codificador perguntou a espiritualidade da seguinte forma: as almas dos nossos selvagens são almas no estado de infância? Ou seja, quis saber o codificador se as almas dos nossos irmãos que ainda se encontram numa condição, poderíamos usar a própria expressão dele, selvagens, ou seja, nossos irmãos índios conhecidos, ainda são crianças num estado de evolução. Mas entenderam a questão que Kardec fez à espiritualidade? E a espiritualidade nos respondeu dizendo: de infância relativa, pois já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. Ou seja, é a espiritualidade nos dando notícia que, mesmo em estado de paixão, você já evoluiu de alguma sorte. E os nossos irmãos, aos quais denominamos selvagens, eles já atingiram um determinado nível de evolução. Entenderam a resposta que a espiritualidade deu a Kardec? Que mesmo os nossos irmãos selvagens já são seres que atingiram determinado nível de evolução, visto que já alimentam paixões. E aí Kardec subdividiu a pergunta, numa questão A, perguntando: então as paixões são um sinal de desenvolvimento? Ou seja, Kardec, em forma de pergunta, questionou uma coisa que afirmamos: se em estado ou a condição das paixões são um sinal ou uma condição de evolução da criatura humana. E a espiritualidade respondeu: de desenvolvimento sim, porém não são sinais de atividades e de consciência do eu, porquanto na alma primitiva a inteligência e a vida se acham em estado de germe. Ou seja, a gente começa a ver que até o estado de paixão que ainda alimentamos em nós já é uma paixão que, de certa forma, evoluiu. Existem graus de paixões. Tem irmãos que são apaixonados excessivamente, por exemplo, pelo esporte. E aí, para a turma do Náutico não ficar com raiva do Santa Cruz também as paixões do Náutico, do Santa Cruz. Tem pessoas que são literalmente excessivamente apaixonados por esses times, e cada um por seu time. Já tem outros que torcem de forma mais amena, mais comedida, mais controlada, mais consciente. Então isso só para dar uma ideia da condição evolutiva que as paixões podem assumir. Assim, acontece conosco num estado geral. Os nossos irmãos que desenvolvem paixões excessivas é sinal de que tem uma necessidade ainda de aprimorar essa condição de sentimento ou de sensação, como queira. E continua a espiritualidade nos dizendo: a vida do espírito, em seu conjunto, apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. De uma forma subliminar, ela nos informa que a nossa evolução física guarda uma relação com a evolução espiritual. Nós estamos vivendo em cada encarnação, guardando-se as devidas proporções, uma relação semelhante à que a evolução espiritual processa. Ou seja, nós nascemos simples e ignorantes no plano espiritual. É mais ou menos o que acontece quando nascemos fisicamente. Como crianças ainda, ou recém-natos, temos ideia nenhuma da realidade, na medida que a gente vai evoluindo e vai desenvolvendo, alimentando na infância uma pureza relativa à sua condição existencial. O espírito também assim o processa. Só que nós não temos a ideia de onde nasce o espírito, ou quando ele nasce, e de que forma ele nasce.
Mas, como nos sugere a espiritualidade, há uma semelhança daquilo que vivemos nos processos de vida, na evolução momentânea física, com a realidade espiritual que vivemos. Continua a espiritualidade nos dizendo: ele passa gradualmente do estado de embrião ao de infância, para chegar percorrendo sucessivos períodos ao de adulto, que é o da perfeição. Não é que nós adultos sejamos perfeitos. É importante isso entender, que a perfeição a que ele se refere é espiritual. Na maturidade ou na condição de adulto, nós já temos um domínio, ou pelo menos devemos ter um domínio, se não o domínio de controle, mas a responsabilidade sobre si e sobre tudo o que faz. Não é assim? A criança não é dona dos seus atos, como também não é o adolescente. Só a partir do adulto que ele passa a ter responsabilidade e o domínio e a condição de decidir o que vai fazer na vida. Assim é na espiritualidade. Quando atingir a condição adulta de evolução, entendida aí pela condição de domínio ou de maturidade ou de evolução ou de perfeição, por assim dizer, é que o espírito vai ter domínio sobre a sua própria condição de vida. Aí eu pergunto, abrindo um parêntese, vejam bem, nós estamos hoje na nossa condição adulta física, ok? Estamos na nossa condição de perfeição. Se nós somos consequência da realidade espiritual que nós habitamos, que nós vivenciamos e de que nós somos, fatalmente, no mundo espiritual ainda não temos domínio da nossa perfeição. Temos ou não temos? De forma alguma. Aí vem a questão do livre-arbítrio. Se na infância, se na adolescência, nós não somos donos da nossa plena vontade, não podemos ser na condição espiritual. Nós estamos evoluindo, desenvolvendo a nossa condição espiritual, embora encarnados. Quando em espiritualidade atingirmos a maturidade ou a perfeição, vamos ter o pleno e livre arbítrio. Por isso, tanta dúvida. Nós estamos vivendo na realidade, não sei se ainda infância, não sei se adolescência, mas uma condição onde nós não só podemos assumir a condição de sermos dono da nossa própria vontade. Por isso, tanta dúvida, tanto questionamento. Por isso, muitos de nós, inclusive espíritas, ainda estamos questionando sobre o livre-arbítrio, se temos o livre-arbítrio, se realmente, de fato, existe o livre-arbítrio. E por aí seguem as dúvidas, nos questionamentos a respeito do livre-arbítrio. Justamente por isso que é tão importante lermos e entendermos o que o livro dos Espíritos nos sugere. A espiritualidade está nos dizendo claramente que nós estamos na nossa infância e, para sermos pretensiosos, adolescência espiritual. Talvez a gente ainda esteja na infância, nem na adolescência. Então, fatalmente, se vivemos uma relação semelhante na materialidade do que nós somos na vida espiritual, e se estamos na nossa infância ou adolescência, como queiram, não podemos ser proprietários, donos, ou ter o domínio do nosso livre-arbítrio. Então, o nosso livre-arbítrio é, na realidade, uma condição em desenvolvimento, em evolução. É isso que nós precisamos compreender. É isso que falta a tanta gente dentro das casas espíritas entenderem. E está lá no livro dos Espíritos. Porque muita gente lê o livro dos Espíritos, só lê a pergunta e a resposta. Ah, tá bom, eu entendi. Mas tem que ler nas entrelinhas. Tem que compreender as nuances de cada vírgula que a espiritualidade, ou do que a espiritualidade nos diz, para que a gente possa compreender de fato a mensagem. Pergunta aqui, Charles, bem alto para todo mundo ouvir, com a voz. Nós temos um livre-arbítrio, mas parece ser um limite. Sim, assim como a criança.
A criança de 1 ano tem o mesmo livre-arbítrio de uma de 2? Não. A de 2 tem a mesma de uma de 3? De uma de 10? Um adolescente de 10 tem o mesmo livre-arbítrio de um de 17? Então, nós temos a nossa limitação de agir, de decidir, de escolha, embora na fase madura, das condições de que nós podemos fazer, não na nossa realidade material, mas na nossa realidade espiritual. Por isso entendemos tão pouco a respeito de mediunidade, a respeito de espiritualidade, de onde vimos, o que estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, porque nos falta o entendimento e a compreensão dessas informações, que nos é sugerido, pelo menos em parte, a compreensão nas entrelinhas do Livro dos Espíritos. Vamos continuar. Com a diferença de que, para o espírito, não há declínio, nem decrepitude, como na vida corporal, que a sua vida, que teve começo, não terá fim, que imenso tempo lhe é necessário, do nosso ponto de vista, para passar da infância espírita ao completo desenvolvimento, e que o seu progresso se realiza não num único mundo, mas vivendo em mundos diversos. Ou seja, é a espiritualidade ampliando, nos ajudando a entender melhor aquilo que nós mesmos sugerimos aqui. Na medida que vamos evoluindo, vamos desenvolvendo essa condição de compreensão e de entendimento. Não só nesse mundo, mas ainda não vai ser só nesse mundo que vamos aprender o que precisamos aprender, tampouco atingir a maturidade ou a evolução plena da nossa realidade espiritual. E conclui a espiritualidade nos dizendo: a vida do espírito, pois, se compõe de uma série de existências corpóreas, cada uma das quais representa para ele uma ocasião de progredir, do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem obtém um acréscimo de experiência e de instrução. Mas assim como na vida do homem, há dias que nenhum fruto produzem, na do espírito há existências corpóreas de que ele nenhum resultado colhe, porque não as soube aproveitar. Ou seja, é a espiritualidade dando fechamento, de uma forma resumida, da condição existencial nossa nesse plano. Assim como temos dias que parece que a coisa não andou, está travado, ou a gente só fez coisa errada, só andou para trás, a gente não diz assim, só que a gente não anda para trás, como também o espírito não retroage, guardando as devidas proporções, mas comparando, por exemplo, um dia de existência a uma encarnação, há encarnações que o espírito simplesmente não consegue processar qualquer aprendizado. Ele retroage? Não, ele fica como que estacionado. E isso encerra uma situação de atraso? Absolutamente. Muito certamente, essas existências são para que a própria criatura reveja os erros que cometeu e retome a caminhada adequada. Pensar, refletir e, sobretudo, viver no que precisa melhorar, em detrimento de si próprio. Não há castigo, não há punição. Nós que sofremos as dores da necessidade de mudança e de aprendizado é que sentimos e imaginamos assim. Porque se temos a eternidade, o que é uma vida? Não querendo diminuir a importância de uma vida, pelo amor de Deus. Mas o que é a vida diante da eternidade? Na nossa própria vida pessoal, material. Nós, muitas das vezes, dizemos, perdi meu dia. Perdeu nada. Você tem a condição de rever, de repensar, de mudar, de recomeçar, de mudar de caminho. E o que seria esse dia em relação ao número de anos de existência? O problema é que alguns de nós simplesmente põem a perder a oportunidade de evolução de uma vida inteira. E tem que recomeçar em situações mais difíceis. E aí, para a gente poder aprofundar mais ainda esse entendimento,
que, embora nos pareça muito claro, ainda está longe do alcance que nós precisamos alcançar, vamos buscar na obra Filosofia Espírita, como fazemos sempre, obra psicografada pelo médium João Nunes Maia, trazida pelo Espírito Miramês, onde ele comenta toda a obra do Livro dos Espíritos, pergunta a pergunta, onde lá na questão 191, Miramês comenta sobre o título O Estado da Alma. E nos diz Miramês: o estado da alma, em suas primeiras vestimentas materiais, é rudimentar, pelos rudimentos de vida que se apresentam, no espírito ainda em sono. Ou seja, nós, quando estamos nos primeiros degraus das nossas existências, estamos experimentando realidades bastante rudimentares, porque ainda rudimentar é a nossa condição de entendimento, de percepção, de compreensão, de realização. Estamos exercitando o aprendizado dos primeiros degraus da vida. E ele compara esse estado a uma condição de sono. E o sono, muitas das vezes, o que é? Para nós, quando despertarmos ou quando estamos dormindo, é um estado em que nós nos encontramos meio lá, meio cá, meio na vida espiritual, meio na vida material. E assim não é, porque a nossa consciência fica dividida, até que assume um estado ou outro, de acordo com a condição de cada um. Entretanto, mesmo naquele estado primitivo, a sua natureza tem valores imortais que o porvir irá conhecer como semelhantes aos dos espíritos superiores. Miramês nos diz aí uma coisa muito interessante, que alguns de nós simplesmente perguntam: não poderia o homem dar uns pulinhos, não? Aqui nascer no estado primitivo, já podia evoluir um pouquinho mais, ou nascer numa condição melhor, né? Só que mesmo aquelas condições de entendimento, de percepção, de aprendizado, de existência, de consciência, experimentado durante esses estágios primitivos ou rudimentares, eles vão acompanhar a todos nós numa escala evolutiva de crescimento até a condição evolutiva maior. Entendem isso que Miramês diz? Então eu não estou errado. Eu pensei, será que é isso mesmo? Mas é isso que Miramês está dizendo. Cada degrau de vida não é apenas um degrau de uma escada que você superou. Não é apenas mais um estágio que você ultrapassou ou que você venceu. Como muitas das vezes a gente imagina em situações de vida, ou numa escola, ou num trabalho. Porque assim como na escola, no trabalho e na vida, a gente leva aquela situação como aprendizado para a vida que continua, na espiritualidade, da mesma forma. Percebem a comparação, como é feliz da existência do mundo material que nós habitamos com a realidade espiritual? Nós estamos vivendo uma síntese. Que síntese? Aquela que nos é possível, de alcance, de entendimento, de compreensão. Por isso, uns evoluem mais e outros menos. Não que sejamos capazes mais do que um outro, não. Porque uns se dedicam mais à sua existência, ao aprendizado, ao estudo. Outros não. Então, a única diferença, temos dito, que existe entre nós mesmos são as escolhas pessoais de vida que cada um faz. Estamos vivendo momentos diferentes, mas o nosso destino final é o mesmo. Vai depender da direção, do impulso, do esforço, da busca pessoal que cada um exercer em torno da sua própria vida. Deus, continua Miramês, o Supremo Camartelo é um tipo de martelo, criou a vida em todas as suas consequências. Vida esta que obedecerá às leis criadas por ele mesmo inconsciente. E, quando a lucidez se fizer presente pela regência do tempo, ela entrará na corrente do progresso, com o esforço próprio, de maneira a acelerar o despertamento do espírito, como sendo a sua conquista, no que lhe toca fazer. As próprias paixões representam um desenvolvimento da alma, não a perfeição.
a qual virá depois pelo conhecimento e prática do amor. O homem não guarda em germe toda a sua potencialidade do que vai evoluir e vai desenvolver. Nós nascemos simples e ignorantes, mas com todos os potenciais ou potencialidades que vamos evoluindo e desenvolvendo a cada condição existencial de vida. E pelo que Miramês nos diz aí, o que é a paixão? É o amor em germe, é o amor mal compreendido, é o amor mal aprendido. Então, quando a gente torce demasiadamente pelo Náutico, estamos apaixonados pelo Náutico, ou pelo Sport, ou pelo Santa Cruz. Triste engano nosso, mas estamos alimentando um sentimento de amor em forma de paixão. No dia que nós amarmos, nós vamos entender a verdadeira condição que podemos exercer em forma de torcida, de vontade, de aceitação. E vamos amar tanto o Sport como o Náutico como o Santa Cruz de forma igual. Se eu disser isso para um dos nossos irmãos que é apaixonado, vai dizer, eu nunca. Isso só como exemplo. Assim serve também para todas as realidades de vida. Não tem aquelas pessoas que dizem, nunca vou perdoar. É assim que nós fazemos com algumas realidades de vida. No dia que nós amarmos, vamos compreender aquilo que Jesus tentou nos ensinar e nos ensina até hoje, de amarmos o próximo como a si mesmo. Por isso que ele se prontificou a ser crucificado na cruz, se permitiu ser, para dar o exemplo por amor, para dar o exemplo de respeito, de carinho, de entendimento. Não que ele quisesse morrer, não que ele venha programado para morrer, não é isso. Na programação dele também estava incluso essa situação. Entretanto, ele tinha um livre-arbítrio de escolher que caminho seguir. Disse a Pedro, embaia a espada, porque quem fere pelo ferro será ferido. E colou lá a orelha do centurião. Foi ou não foi? Não foi assim que aconteceu? Para nos dar o exemplo. Só que Jesus tem uma condição que está anos-luz na nossa condição de entendimento e de aprendizado. Então, no dia que formos capazes de amar, pelo menos parecido de como Jesus fez, amar como Jesus nos amou, nós vamos começar a entender e nos diferenciarmos das paixões. É isso que nos propõe a realidade existencial. As próprias paixões representam o desenvolvimento da alma, não a perfeição, a qual virá depois pelo conhecimento e prática do amor. As tribos indígenas, continua Miramês, nem sempre são compostas de almas primitivas. Existem muitos índios que ali vieram como provações, e nesse estágio de provas acabam ensinando muita coisa aos outros, que desconhecem o princípio de muitas leis naturais. Nós não temos notícia que na nossa realidade social existem encarnações de espíritos mais evoluídos que vêm, às vezes, provar, às vezes, como missionário, mas que são criaturas mais experimentadas, mais vividas, que têm uma condição melhor de existência, de evolução. Não temos notícia disso. Assim também acontece com os nossos irmãos índios. Há índios que reencarnam naquela situação, não porque estejam numa condição primitiva de existência, mas porque estão ali provando também se aprenderam de fato. Como nós estamos também provando se aprendemos de fato aquilo que nós precisamos aprender. Como muitos dos irmãos que evoluíram e que vêm nos ajudar a evoluir, também o fazem. Seres, muitas das vezes, de outros planetas, de outras galáxias, e por aí vai. Continua Miramês dizendo, há grandes espíritos, intelectualmente falando, que se ingressam nesses meios para aprenderem a simplicidade. E nós estamos ainda precisando entender o que é simplicidade. E ele vem demonstrar a simplicidade. Quando muitas das vezes a gente renega a simplicidade como uma coisa menor, como uma situação sem valor. Muitos de nós, muitas atitudes nossas ainda estão nessa realidade de querermos o destaque, de querermos a diferenciação,
de querermos ser melhor do que fomos ontem. Não que devamos desejar ser menos do que fomos ontem, não é isso. Mas de viver de uma forma simples, de uma forma modesta, não diante da condição espiritual de ser, mas diante da materialidade que a gente experimenta. Estamos ainda tentando aprender o que é simplicidade. Imaginem a condição de Jesus, o ser mais evoluído que pisou na nossa terra, veio na condição que veio para dar o exemplo da simplicidade. E nós, muitas das vezes, relegamos ele apenas a um mero fanático religioso, que viveu a religião da forma que viveu. Abrindo os olhos para a natureza e bebendo dela a luz da paciência, porque na posição em que antes se encontravam, se achavam cegos pelo orgulho e pela vaidade. Esse é o propósito do desenvolvimento da humildade. Mostrar para si próprio que conseguiu vencer o orgulho e a vaidade. Miramês continua dizendo o seguinte: quantos deles não foram, por bênção de Deus, ressurgir nas tribos africanas, para eles uma degradação biológica, racial e social, no sentido de quebrar a prepotência, amenizar o ódio e entrar no aprendizado da humildade. Ou seja, é Miramês nos dando notícia que nas tribos africanas não tem só criaturas primitivas, não, pelo contrário. Tem pajés muito evoluídos, muito preparados, que estão ali para exemplificar a humildade e a simplicidade. Por isso que muitos espíritos nos aparecem como preto velho. Nem sempre as situações mais simples, mais humildes de vida, são as mais modestas na realidade. São exemplos que nos chamam a atenção para que a gente possa despertar para a realidade espiritual. E Miramês continua dizendo: quando os navios negreiros trouxeram da África para o Brasil milhares e milhares de negros, muitos dos quais vieram juntos, e muitos deles eram antigos patrícios romanos. Estão vendo aí o que é que Miramês está dizendo? Muitos dos nossos irmãos escravos foram centuriões, foram romanos, foram gregos daquela época que viveram em situação patentada, que estavam ali existenciando e experimentando a necessidade da humildade. E nós não nos damos conta dessa realidade. Que se degradaram pela luxúria e maldade. Vieram ou voltaram como escravos, onde o chicote e a masmorra era a escolha da tala para a pele e do engenho para os sentimentos. Ou seja, nós, pela nossa condição limitada de entendimento de vida, ainda vemos que muitas das vezes irmãos nossos em sofrimentos são simples pobres coitados. Não que não devamos nos condoer de sermos solícitos a esses irmãos, não se trata disso, mas se trata de entender que ali está uma alma em evolução, que ele de forma semelhante a nós, e muitas das vezes numa situação superior à nossa, está enfrentando dores e dificuldades que muitas das vezes nós não teríamos condições de suportar e que os fazem às vezes superiores a nós mesmos. E nós, porque estamos na casa espírita, já damos passo, somos doutrinadores, já até da palestra no auditório, né? Ou nos achamos mais capazes ou diferentes. Coisa nenhuma. Eu estou aqui tentando ver se aprendi realmente, ou tentando aprender o que precisa aprender. Sabe Deus o tamanho da minha conta. Por isso que alguém, quando me chama de Senhor, diz: o Senhor é Deus, eu estou aqui tentando pagar minhas contas. As pessoas não entendem isso. Não é porque eu me acho novo, não é isso não. É porque eu não tenho nada de Senhor. Para ver se eu consigo aprender alguma coisa. Esse é o exercício. Todos nós precisamos de alguma sorte, na medida da nossa condição, tentarmos exercitar.
Vieram ou voltaram como escravos, onde o chicote e a masmorra era a escola, da tala para a pele, do engenho para os sentimentos. Quantas vezes na vida a gente só abre os olhos depois de uma boa lapada, guardando as devidas proporções a irmãos nossos, e precisa de vez em quando dar uma lapadinha nas pernas. Não estamos fazendo aqui apologia à pancadaria, pelo amor de Deus. Estamos apenas exercitando o aprendizado didático do que sugere Miramês. Não estamos aqui sugerindo pancada em ninguém, mas nós certamente já passamos por um momento existencial que precisamos levar uma determinada lapada. Continua Miramês. Era realmente correção que ocorreu na terra, e o tempo conhecia aqueles negros que antes foram senhores implacáveis. Muitos deles melhoraram, adotando os princípios de humildade e obediência, tornando-se úteis em todos os trabalhos caseiros, uns na figura das mães pretas, como amas de muitas utilidades na criação dos filhos dos seus senhores, outros como conhecedores de ervas, como curandeiros de fama, que curaram os próprios carrascos e familiares quando adoeciam. Eu não sei se percebem. Em termos espirituais, o tamanho de uma oportunidade de você, diante de um agressor, beneficiá-lo. O primeiro sentimento nosso qual é? Rechaçar, se aproveitar da situação, se vingar. Não é assim? E a gente está simplesmente se fazendo igual a ele e não nos damos conta disso. A verdadeira evolução, até onde nós podemos entender, é o quê? É o exercício e a prática do amor. E seria, pelo menos dentro da nossa condição pessoal, uma condição de exercitar, de demonstrar o perdão. Porque sabe Deus o tamanho da conta que a gente tem lá atrás para acertar. E Deus não quer vingança, não precisa de vingança, não criou a vingança. A vingança é um entendimento modesto que nós temos a respeito das nossas situações mais compreendidas de vida. O que existe é a oportunidade do aprendizado. Porque o Senhor da vida, que a tudo domina, que a tudo criou, que a tudo detém, dispõe a tudo. Só que para todos, não com exclusividade. Não há exclusividade. Há situações momentâneas em que nós vivemos situações destacadas para que nós possamos aprender o valor da materialidade. Só que, invariavelmente, o que acontece? A gente se acha dono dessa exclusividade. Nos achamos exclusivos, eternos, donos de tudo. Não somos donos de nada. Como dizem os espíritos, nem do próprio corpo. Porém, tudo pertence a todos, na direção da evolução. E é a simplicidade que Deus guarda para nós a oportunidade desse aprendizado. Porque o ressentimento, a vingança, só nos faz iguais. Em quê? Num estágio involutivo de vida, de compreensão, de entendimento, de ser. Na medida que nós aprendemos a perdoar, aprendemos a aceitar o erro de quem? Do próximo. Difícil é aceitar o erro do próximo. E nos tornamos iguais quando aceitamos o erro do próximo. Mas qual é o limite do próximo? Do erro do próximo? O mesmo limite que você dá a si próprio. Por isso nos ensina Jesus que devemos ser rígidos conosco mesmos, nas nossas cobranças pessoais, e indulgentes com a cobrança dos outros, porque sabe Ele a nossa condição existencial, do que fizemos e do que devemos. Continua Miramês dizendo: já se destacavam naquela época os negros inteligentes, ainda que sem qualquer tipo de instrução. Muitos eram filhos de escravos com senhores de engenho, para terem melhores as oportunidades de aprender, e daí ajudar na libertação da raça. É uma dimensão que ainda não alcançamos. A história dos nossos irmãos escravos. Comumente nós alimentamos em nós o sentimento
se não do arrependimento, mas da condição de injustiça. Justamente porque estamos distantes da compreensão e do entendimento da justiça divina. Porque estamos literalmente vivenciando a nossa materialidade, a nossa condição evolutiva. Estamos muito longe da realidade existencial de evolução que devemos e precisamos alcançar. Continua Miramês dizendo: se regrediram material, social ou intelectualmente, tal não ocorreu espiritualmente. Ou seja, aos nossos olhos, os irmãos escravos eram simplesmente criaturas sem almas. Não era assim? Como a mulher também, num determinado momento da história contemporânea, era um ser sem alma. Então, assim, isso é para ter um termômetro da ideia de que estágio evolutivo nós nos encontramos, de quão distante estamos da realidade, da verdadeira compreensão, que não há diferença entre homem e mulher, que não há diferença entre preto e branco, que não há diferença existencial em nenhuma classe social. É como numa classe que estamos fazendo um determinado curso. Não tem alguém que está sempre no primeiro da classe, não tem alguém que é o primeiro da classe, é porque ele estuda mais, ou compreendeu mais, ou se dedicou mais, mas é aquele que há mais dificuldade. Mas é aquele que tem menos dificuldade, é menos capaz do que o primeiro? Não. Às vezes ele tem um problema existencial, um limite familiar, uma questão social que dificulta com que ele aprenda. Essa é uma realidade. Assim o é na nossa condição espiritual. Estamos todos vivendo momentos diferentes de existência. Assim foram os nossos irmãos, que denominamos escravos, que de escravos não tinham nada, seres iguais a nós, vivendo momentos existenciais de aprendizado. E quem sabe se já não os vivemos em determinada época, ou se vamos viver ainda. Tudo depende da condição de aprimoramento. Porque, por exemplo, Jesus veio na condição de um simples carpinteiro. Foi xingado, foi preso, foi desmoralizado, foi feito de tudo. Segundo a evolução, ele teria alguma coisa, alguma necessidade de vivenciar aquilo? Não. Mas ele se permitiu viver para exemplificar aquilo que nós é que precisamos aprender. Por isso somos devedores. Não que ele considere credor. Pelo contrário, ele nos ama a todos e deseja o nosso bem. Mas nós é que somos realmente, de fato, devedores no sentido de termos recebido dele todo o amor que ele destinou e destina para nós. E finaliza Miramês essa questão dizendo: a vida resiste a tudo o que fazemos em todos os ângulos dela, sem perder um tio que seja. Tudo no mundo é aproveitado para o grande bem da coletividade. Deus é Deus de bondade e de amor. E no grande bem de ajudar a todos, usa recursos que acha mais convenientes. O Espírito é o viajor da eternidade, que passa do mundo a mundo, buscando novos entendimentos e acendendo novas luzes no coração. Esse fechamento de Miramês é extremamente rico. Ele nos dá algumas notícias aí bem interessantes que, se nós não tivermos o devido cuidado, não vamos entender. Por exemplo, ele diz que a vida resiste a tudo o que fazemos, em todos os ângulos dela, ou seja, nada, não cai uma folha seca no chão que não seja da vontade de Deus. Isso é uma lei da vida, é uma lei existencial, é isso que Miramês está dizendo. Nada passa desapercebido em todos os ângulos, todas as situações. Precisamos entender que nem um tio, como Miramês nos diz, está passando desapercebido. Desapercebido é a nossa condição de entendimento, de alcance, de compreensão, de aceitação, de humildade, de simplicidade. Essa é a realidade. Tudo no mundo é aproveitado para o grande bem da coletividade.
Isso aí é uma verdade tão profunda que a gente está anos-luz de entender. É meramente nos lembrando que o ser humano é um ser coletivo. E como ele diz, de mundo para mundo, não é só desse plano, não. O universo está cheio de nós e que nos forma uma só e única grande família. Por isso somos seres coletivos, filhos do mesmo Pai, filhos do mesmo Deus, cada um vivendo situações peculiares, a sua condição de entendimento e de aprendizado, de alcance, de percepção, de conquista, de busca e de merecimento. Cada um no seu momento existencial, exercitando a oportunidade do que aprendeu e do que não aprendeu e do que tem por aprender e, sobretudo, de merecer novas oportunidades. É muito rico esse trecho, daria para a gente conversar um monte, mas para a gente ter mais pelo menos uma pergunta para começar, nós vamos passar adiante. E aí nós entramos na questão 192 do Livro dos Espíritos, onde Kardec perguntou à espiritualidade: pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os degraus da vida, da escada ao aperfeiçoamento, e tornar-se espírito puro, sem passar por outros degraus intermédios? Kardec está perguntando, ele não pode pular um degrauzinho, não dá não, só um. É isso que Kardec está querendo saber da espiritualidade. E a espiritualidade começa: não, pois o que o homem julga perfeito longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Terminamente dizendo que aquilo que o homem acha que já conseguiu, que já aprendeu, por exemplo, aquilo que a gente entende das respostas dos espíritos, está muito longe do que de fato os espíritos estão nos dizendo. Não que eles não sejam capazes de dizer o que querem dizer, mas nós é que, na maioria das vezes, não somos capazes de entender o que eles querem nos dizer. Por isso eles, de forma resumida, foram sintéticos na codificação e nos mandaram, por exemplo, todos os livros espíritas que nós já conhecemos hoje, inclusive a filosofia espírita ditada por Miramês. Por isso que nós buscamos, para ver se a gente amplia um pouquinho mais a visão do entendimento daquilo que os espíritos nos propõem. E continua a espiritualidade dizendo: poderá ser tão perfeito quanto comporta a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. É Miramês dizendo: o homem pode ir a uma situação de superação que ele tem condição de exercitar e praticar cada vez mais. O homem existencia uma relatividade de vida que lhe é permitido evoluir o máximo possível. Entretanto, esse máximo possível que o homem é capaz de chegar está muito longe da realidade existencial. Assim o é, por exemplo, o entendimento que os homens de ciência têm a respeito da matéria. E sem querer ser repetitivo, apenas lembrando, aí o estudo dos aceleradores de partículas, que o homem simplesmente não consegue explicar a matéria, muito menos entender. Por isso, Cristo é o nosso modelo e guia. Temos condição, mas alguém foi capaz de viver o que Jesus viveu e que nos exemplificou? Mas todos nós, de alguma sorte, queremos a cristificação. É ou não é? Nos diz o Espírito Amigo com muita propriedade. Todos desejam a cristificação. Desejamos ou não? Mas a cristificação passa pela crucificação. Alguém está pronto para viver a crucificação? Nenhum de nós. Então, é só para exemplificar de quanto distante a gente está ainda do ideal da realidade evolutiva. Porque a crucificação é o ápice da evolução espiritual, da simplicidade, da humildade, do amor. Só que a gente está preso ainda a esse mundinho. Não usando um termo pejorativo, mas querendo exemplificar a nossa condição existencial de vida. E ainda é uma vidinha, porque está nesse mundinho, que é o máximo que a gente conseguiu alcançar. Só para termos uma comparação, a vida que nós vivemos, no aspecto moral, é o melhor que a gente conseguiu fazer até hoje.
Aí a gente olha para Jesus e vê quanto distante. Porque não adianta só entender, não adianta vir só para aqui para falar o que eu falo, tem que vivenciar, tem que praticar. E confesso, estou muito distante de praticar, de vivenciar muitas coisas que a doutrina espírita, a doutrina cristã. Não que eu não queira, não que eu não busque, mas que eu assumo. E por isso estou aqui, porque se não fosse assim, eu não estaria aqui, tentando aprender, repetir o que os espíritos estão nos dizendo. E continua Miramês dizendo: dá-se com o espírito o que se verifica com a criança, que, por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude antes de chegar à idade da natureza. E também com o enfermo, que para recobrar a saúde tem que passar pela convalescência. É o exemplo, o enviosar do que nós quisemos sugerir quando dá a impossibilidade de subir um degrau sem pisar no próximo. A gente precisa da infância para experimentar e despertar dentro de nós a condição existencial de vida, assim como a borboleta precisa viver aquele tempinho lá dentro do casulo, preso. Não adianta você ir lá quebrar o casulo para ver se a borboleta sai antes do tempo, ela morre. Porque ela precisa vivenciar um tempo ali dentro do casulo para criar força o suficiente e quebrar o casulo e sair voando. Assim somos nós. Se quisermos voar quais almas livres, com quais almas evolutivas, vamos ter que quebrar o nosso casulo, ou seja, a nossa realidade material. E continua Miramês dizendo: demais ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral. Se somente adiantou no sentido, importa se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala. Contudo, quais o homem se adiantar na sua vida atual, tantos menos longas e penosas serão as provas que se seguirem. Três coisas aí. A primeira, que evoluímos em intelectualidade e moralidade. Segundo, que não adianta só evoluir num lado, não. Não adianta só ser bonzinho, não. Só para exemplificar, ele tem que entender por que tem que ser bom. Ele tem que saber por que ser simples, por que ser humilde. Por isso, a dupla situação da evolução da necessidade humana, intelectual e moral. Como não adianta também eu ser o mais capaz cientista de todo o planeta, se moralmente eu não evoluir, se moralmente eu não desenvolver. Preciso eu evoluir, empreender, compreender, respeitar o próximo, entender porque há pessoas que são capazes de fazer certas coisas e outras não. E não me achar diferente, ou melhor, em coisa alguma. E mais ainda, a terceira coisa, posso eu até caminhar por um desses dois caminhos, ser bonzinho a vida inteira, ou ser intelectual, capaz de desenvolver uma vida inteira. Só que eu vou precisar voltar para aprender o outro lado, que não fui capaz de aprender. Então o bonzinho vai ter que voltar para exercitar o intelecto. O intelectual vai ter que voltar para exercitar a simplicidade e a humildade. Por isso a gente precisa estudar e entender o livro dos Espíritos. Sem compreender isso, a gente não entende a realidade do recado, porque isso é um recado que a espiritualidade nos propõe, que ainda não entendemos. Então, eu preciso evoluir. Todos nós precisamos evoluir. Cada um segundo suas possibilidades, cada um segundo seu limite. Mas precisamos evoluir, não só exercitando e praticando, mas entendendo os porquês. Por isso que não dá só para ler o livro dos Espíritos. A gente tem que entender o porquê. Porque quando a gente estuda o livro dos Espíritos, é como se a gente estivesse desenvolvendo só o lado intelectual, a razão. Mas e o lado moral? A gente tem que entender o porquê. Por isso, tantos porquês precisamos exercitar e praticar no estudo do livro dos Espíritos.
Por isso a necessidade de entender o porquê da vida. Por isso, o duplo esforço que necessita a criatura humana praticar, no lado moral e intelectual, na evolução da sua vida. Temos praticamente mais 5 minutinhos. Vamos ver se a gente consegue adiantar aqui. Kardec subdividiu essa pergunta. Pode ao menos o homem, na vida presente, preparar com segurança para si uma existência futura menos prenhe de amarguras? Ou seja, Kardec está perguntando o que podemos fazer para que na próxima encarnação não soframos tanto. E a espiritualidade diz que, sem dúvida, que podemos fazer alguma coisa para melhorar a nossa condição existencial, para que na próxima vez que venhamos numa condição melhor. Porque se não o fizermos, se nós desperdiçarmos, e isso precisa ser dito, se nós desperdiçarmos as nossas oportunidades evolutivas de aprendizado, de melhoramento, quando a gente voltar, porque vai se voltar, certamente as condições não vão ser as mesmas. Vamos ter as dificuldades que tínhamos no passado que vencer, mas aqui criamos novas naquela vida. E a espiritualidade continua dizendo o seguinte: pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. Ou seja, ela está dizendo o seguinte: que não o fazer é permanecer parado. E só o descuidado, só a nossa incúria é que não permitirá a possibilidade de evoluir nesse sentido. E aí nós entraríamos no aprofundamento do que Miramês nos propõe a respeito dessa questão. Vai dar só para ler um pequeno trecho, mas não vamos deixar de abordar. Deixamos como sugestão os irmãos e irmãs lerem a obra Filosofia Espírita. E Miramês nos diz o seguinte: existem os degraus como sendo escala de ascensão para todos os espíritos no universo de Deus. Ninguém pode, e a razão não ensina o contrário, em somente uma existência aperfeiçoar-se em todos os mundos. São necessários milhares e milhares delas, com acertos e desacertos, aprendendo e colhendo experiências para o grande celeiro da vida. Miramês nos dá a notícia de algumas coisas importantes, fundamentais nesse trecho. Primeiro, que o número de degraus ou de vidas no corpo de carne que teremos e que podemos ter é inumerável. Não somos capazes de enumerar. Vai depender da condição, da dedicação, do esforço, da busca, dos erros, dos acertos que cada um cometa. Em uma existência é impossível. Nós aprendemos tudo o que temos por aprender. E por aí a gente começa a ter uma pequena e modesta noção do quão vasto é o universo, de quão vasto é a obra divina. Por isso não entendemos a Deus, porque existe e foi criada uma relação de condição existencial tamanha que no presente momento somos incapazes de assumir a compreensão de tudo, assim como é a criança, assim como é o adolescente. E nós que estamos na idade adulta, que possamos compreender que estamos na idade adulta física, mas a idade espiritual que nós estamos vivendo ainda é a infância. Por isso, os espíritos nos tratam em muitas passagens como crianças espirituais, porque em relação à vida espiritual estamos vivendo ainda a nossa infância. A distância que nos guarda da realidade existencial que temos em detrimento do que podemos um dia alcançar é tamanha, é muito rica. Essa explanação de Miramês, quem puder se aprofundar, vai conseguir entender muitas coisas interessantes. E chegamos ao final. Convidamos a todos nesse momento que possamos, mais uma vez, vitalizarmos a doce presença do Divino Mestre Jesus e lhes agradecer. E a Ti, Divino Mestre, Senhor e amigo, agradecidos estamos mais uma vez por tudo que nos concede, por tudo que somos, por todas as oportunidades de vida, pelo exemplo maior que nos deste de humildade, de simplicidade. E, sobretudo, para entender que nós não compreendemos ainda o que fazemos e que nós um dia alcançaremos.
Por isso estamos aqui, tentando aprender tuas verdades, tuas orientações. E assim, mestre amado, uma vez mais te agradecendo por tudo, suplicamos o teu consentimento para, em teu nome, finalizarmos os nossos estudos. Fica a paz para